Fala galera, do sétimo ano, Escola Mestre Jesus, professor Nilton, para mais uma aula aí. A gente vai continuar o nosso assunto sobre reforma protestante, certo? Na última aula, a gente falou um pouco sobre a característica da igreja nesse período de Idade Média. Falamos sobre o fato de muitos religiosos estarem indo mais para as questões da riqueza, para as questões consideradas pecados, né, pelo ser humano, do que se preocupando de fato com as questões religiosas. Então isso vai fazer com que algumas pessoas comecem a criticar alguns pontos dessa Igreja Católica, por exemplo, que vem de indulgências, que vem de relíquias sagradas, que prega sobretudo a cobrança aí de dízimos, a cobrança de alguns impostos da sociedade, principalmente da ala que era um pouco mais pobre, né? A burguesia também passa aí a questionar essa igreja, esse poder da igreja. Vimos que a igreja ali tentava disputar poder com os reis, né? E muitas vezes a influência da igreja deixava com que o Papa tivesse mais poder do que alguns reis, e isso também vai fazer com que esses reis tenham um olhar aí meio diferenciado com relação a todo esse poder que a Igreja Católica detinha nesse período, tá? Vimos a respeito do Lutero, né? Lutero é um dos primeiros aí que vai, um dos primeiros não, é o primeiro que de fato vai escrever todos os pontos que ele considerava que estavam errados na Igreja Católica. Lembrando, gente, que a ideia de Lutero não era destruir a igreja ou criar uma nova religião. O plano de Lutero era reformar. Ele viu algumas coisas que ele discordava na Igreja Católica e o plano dele era reformular. Era que a Igreja Católica se voltasse mais para questões espirituais. Vimos também na última aula que, com o passar do tempo, essa doutrina, essas ideias, né, as 95 teses de Lutero, elas vão sair do controle dele. Várias outras pessoas vão ter acesso a essas teses e vão começar a ter suas próprias interpretações a respeito dessas teses. Muitas pessoas vão concordar com Lutero, vamos ter aí um número crescente de novas, digamos assim, novas religiões aparecendo, novas filosofias religiosas, tá? Aparecendo. Então, hoje a gente vai ver uma dessas. Lembrando que um dos principais pilares da ideia da filosofia religiosa de Lutero, gente, é a salvação pela fé, tá? A Igreja Católica pregava que você precisava aí ter várias atitudes para que você pudesse ser salvo, entre elas a compra de indulgência, o pagamento de impostos, de dízimo e tudo mais. Já para Lutero não, você só precisaria ter fé. Para Lutero não existia um intermediário entre você e Deus, você mesmo poderia orar diretamente a Deus, e ele pregava também a livre interpretação da Bíblia, certo? Que para a Igreja Católica eles não concordavam. Então vamos lá, gente. Expansão da reforma. Você já sabe, expandir é o mesmo que crescer, né? Que sair dali daquelas fronteiras. Como eu disse, a ideia do Lutero vai ser muito disseminada principalmente por aqueles que criticavam a Igreja Católica. As 95 teses, gente, elas vão ser muito importantes para questionar o poder da igreja. Então, todos que eram contra o poder da igreja, por alguma razão, vão se apegar às ideias de Lutero como uma crítica, como uma contrapartida ao que a igreja pregava. Entre essas pessoas, então, isso vai fazer com que as ideias de Lutero não fiquem só lá na Alemanha, né? Elas vão se espalhar por toda a Europa. Vamos ter a criação de várias religiões. E para começar, a gente vai falar aqui do Calvino, tá? Porque, gente, olha só, todo mundo só tinha uma base religiosa antes da reforma, que era a base católica. Toda a visão sobre a Bíblia, toda a discussão teológica, ela partia da Igreja Católica. Quando aparecem as 95 teses de Lutero, é um documento que ele é, em muitos pontos, contrário ao que a Igreja Católica dizia. Então isso vai fazer com que as pessoas tenham acesso a dois pensamentos. Um pensamento da Igreja Católica, o outro pensamento de Lutero. E isso vai gerar novas discussões. E essas novas discussões sobre o que está certo, o que está errado, vai gerar novas interpretações, certo?
Então pensa assim, a Igreja Católica tem aqui um documento que diz que tem que ser assim, assim, assim. O Lutero criou outro documento dizendo que tinha que ser, que estava errado isso, que estava certo isso, que tinha que ser assim, assim, assim. Isso são documentos com ideias contrárias, muitas vezes. Então vão fazer com que as pessoas passem a discutir a respeito dessas ideias e a ter novas interpretações. Dentre essas pessoas com novas interpretações, aparece o João Calvino, tá? Um teólogo francês reformista. Então ele começa seguindo as ideias de Lutero e depois ele passa aí a ter as suas próprias interpretações, as suas próprias ideias. Então olha só, o Calvino, por exemplo, reconhecia a autoridade da Bíblia. Essa autoridade da Bíblia, Lutero já dizia, a Bíblia como única fonte, né, de conhecimento verdadeiro, ou seja, aquilo que está escrito e não o que alguns haviam interpretado. E a salvação pela fé, que eu acabei de falar. Então essas duas aí, gente, são ideias do Calvino que estão aí, que foram influenciadas pela ideia de Lutero, tá? Beleza? Não se percam nos nomes, hein? Qualquer dúvida, manda mensagem lá para mim que eu vou responder assim que possível. Teoria da predestinação. Vocês já ouviram falar em destino? Ah, fulano tinha o destino de acontecer isso com ele. Pois é, gente, Calvino, ele era adepto dessa ideia de predestinação. A ideia, gente, de que o ser humano já nascia com um destino traçado. Seria a salvação ou não. Então, ou seja, para Calvino, hein, quando você nasce, já estava escrito se você ia ser salvo ou não. Para ele, o que precisava ser feito era observar os sinais para saber quais aqueles que já estavam predestinados à salvação e quais aqueles que não estavam. Entenderam? Então, para Calvino, você já nasce com um destino traçado. Você já nasce ou salvo ou perdido. E aí, o que vai acontecer no decorrer da sua vida vai servir de sinal para que outras pessoas saibam se você é uma pessoa salva ou não. Certo? E aí, para ele, um dos símbolos, um dos sinais, era justamente a prosperidade econômica. Ou seja, aquela pessoa que trabalhava, que conseguia comprar suas coisas, que tinha uma determinada prosperidade econômica, isso era um sinal de que ela seria salva, que ela estaria destinada à salvação. Aquelas pessoas que nada dava certo, que não conseguiam um trabalho, não conseguiam trabalhar, que não valorizavam a família, que não valorizavam a religião, essas pessoas consideradas muito pobres, por exemplo, moradores de rua, no caso, esses seriam predestinados à condenação. Então, para Calvino, isso era um símbolo. Então, para ele, se você queria olhar para a sociedade, olhar para o seu vizinho, saber se ele está salvo ou não, você tinha que ver se era um rapaz que trabalhava, que batalhava, que conseguia suas coisas ou não, certo? E essa ideia, gente, vai agradar demais que classe, hein? Pensa aí, que classe que trabalha e que compra suas coisas a partir do trabalho e que justamente vive trabalhando com comércio? Que classe é essa? Isso mesmo, né, gente? A burguesia. Lembra que a burguesia era criticada pela Igreja Católica. E o Calvino aqui já vem com uma outra filosofia completamente diferente, dizendo que o trabalho e a prosperidade econômica são símbolos da salvação. Então a burguesia, gente, vai aderir muito a essa ideia, porque era uma ideia que ia favoravelmente ao pensamento deles, à classe deles. Certo? Entenderam isso, gente? Então a burguesia aí, muitos burgueses vão aderir à filosofia religiosa calvinista, tá? Algumas outras mudanças. Olha, ele vai abolir o culto aos santos e o ritual das missas. Deixa a Bíblia como única fonte, como eu já havia falado. Os humanistas, gente, que a gente estudou antes de começar todo esse problema da pandemia, a gente estudou sobre os humanistas, lembra? Os humanistas, eles já vão criticar o calvinismo. Sabia? Então a burguesia defende e muitos humanistas já vão criticar. Por quê? Porque para os humanistas, gente, era inconcebível entender que o ser humano já nascia
é predestinado a algo. Para os humanistas, o ser humano era dotado de inteligência, de intelecto, então ele faria a vida dele, ele faria as coisas que no decorrer da vida teriam como resultado sua salvação ou não. Então, para eles, não seria justo uma pessoa já nascer condenada ou já nascer salva. Para eles, suas atitudes, a sua inteligência, o seu modo de ver e enxergar as coisas durante a sua vida teria como resultado ou a salvação ou a condenação, certo? Então, lá embaixo, para finalizar e para você entender melhor por que a burguesia apoia as ideias do Calvino, porque ele valoriza o trabalho, poupança, acúmulo de capital. Quem acumulava capital, no caso dinheiro, naquela época, basicamente eram os burgueses, certo, gente? Reforma na Inglaterra. Então a gente viu aqui na França, né, o calvinismo aqui ganhando grande destaque. Agora a gente vai ver na Inglaterra, tá, gente? Na Inglaterra é um caso à parte e um caso bem curioso, tá? Por quê? Na Inglaterra você vai ter o Henrique VIII como rei. Esse rapazinho aqui, bem magrinho aqui embaixo, tá? O Henrique VIII, certo? O Henrique VIII, gente, era católico e era defensor aí da Igreja Católica dentro do seu território. Tanto é que um papa chamado Leão X, né, ele vai dar o título de defensor da fé justamente para o Henrique VIII. Porém, vai acontecer um episódio na vida particular do Henrique VIII que vai fazer com que ele venha a romper os laços, ou queira romper os laços com a Igreja Católica. Ele vai se desentender com o Papa. O que é que acontecia? Olha só, o Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão, que era aí do Império da Espanha, tá? Desse casamento, gente, eles conseguiram ter uma filha, Mary Tudor. Mary Tudor. E vocês sabem, né? Para ter a sucessão do trono, ele precisaria de um filho homem. Assim era o pensamento da época. Só que demorou muito tempo para Catarina de Aragão conseguir ter um filho. Ela teve vários abortos, então o pessoal acreditava que ela era estéril, que ela não poderia ter filhos. Então o Henrique VIII decidiu que seria bom anular o casamento para que ele pudesse se casar com uma das amantes dele, a chamada Ana Bolena. O Papa, o Clemente VII, não vai querer cancelar o casamento dele, certo? E ele vai se irritar com isso, e aí a gente tem o início da quebra de relacionamento entre o rei inglês e a Igreja Católica, certo? E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai se reunir com o parlamento e ele vai assinar em 1531 o ato de supremacia. Esse ato separava a Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma. Mas a Igreja da Inglaterra não era a mesma Igreja Católica de Roma? Era. Mas a partir do ato de supremacia, a Inglaterra passou a ter uma outra religião chamada anglicanismo, ou religião anglicana, onde o seu líder supremo era o próprio rei Henrique VIII. E adivinhe, ele cancela o casamento dele mesmo, se casa com Ana Bolena, tem uma filha. Ele não consegue um filho. Ele vai ter um filho, tá? Porém, esse filho dele, o Eduardo, ele chega a assumir, mas a saúde dele era muito frágil e tudo mais. De fato, gente, quem vai governar a Inglaterra depois da morte do Henrique VIII e se transformar assim numa das maiores rainhas da história inglesa, digamos assim, é a filha do Henrique VIII com a Ana Bolena, tá? A Elizabeth I, que coloca a Inglaterra, ela organiza a religião anglicana na Inglaterra e ainda coloca a Inglaterra como uma das principais potências daquele período, certo? Para vocês aí fica o exercício da página 62. Fiquem com Deus e até a próxima.